Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Muito bem, então iniciamos o nosso segundo dia de estudos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a gente, eu perguntei para vocês onde que a Bíblia foi escrita, não é? Aí disseram em muitos lugares. Falei, sim, em muitos lugares. Mas, né, de uma maneira geral, foi dentro desse perímetro aí chamado de crescente fértil. Não é? Então, eu disse para vocês, depois eu mostro, não é? Para vocês, deixa eu ver para cá, para não dar. Então, por que é crescente fértil? Porque quando a gente, primeiro fértil, não é? Eu expliquei para vocês. Fértil porque é uma área que está entre desertos. Tudo que está fora disso aí que parece uma lua em quarto crescente é deserto. E dentro desse perímetro aí mais claro, são terras férteis. Então, essa linha aí é uma linha imaginária, não é tão certinho assim, o crescente fértil, mas é bem parecido, né, com isso aí. Então, uma ponta é aqui perto das foz do Nilo, né, e a outra ponta é lá no Golfo Pérsico. Então, essa região que está aí é uma região onde as pessoas espalhadas ao longo de séculos escreveram a Bíblia, tá? É uma pena que não tenha como eu apontar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com o cursor, embora ele fique menor, mas, né? Vamos ver se vocês visualizam. Então aqui é o início, aqui é a África, nessa ponta, né? E aqui temos o Egito, tá? E aqui para fora aqui que é o mar Mediterrâneo, se chama mar Mediterrâneo porque é um mar entre terras. Então aqui nós temos o Saara, é deserto, né? E aqui nós temos o deserto da Arábia. Então, dentro dessa área aqui toda, nós temos os continentes, a África e a Ásia. E mais para fora do mapa, que não saiu ainda, a Europa. Então é aqui, veja, bem aqui uma
um corredor aqui, nessa costa do mar Mediterrâneo, é onde fica a terra de Israel. É só uma tirinha, né? É um corredor entre deserto e o mar. E chama-se corredor palestino ou palestinense. Jerusalém está aqui. O poder do ponto, né? Pronto, isso. Tem apontador. Ótimo. Aí fica contigo. Valeu, muito bem. Então, agora sim. Então, aqui nós temos esse corredor aqui, chama Sírio-Palestino, Sírio-Palestinense, Palestiniano. Aqui é onde tem Síria, bem ao norte, e também Israel. E aqui está as duas grandes capitais daquela época, a Jerusalém, que é a capital de Israel, e Damasco, que é a capital da Síria. Bom, então aqui, esse aqui tem muitos escritos surgidos daqui. Mas eles saíram daqui e foram levados para a Mesopotâmia. Primeiro, eles foram dominados pela Assíria e depois pela Babilônia. Então, quando a Babilônia dominou toda essa região aqui, levou as elites, não o povo inteiro, porque seria impossível, mas os religiosos, os nobres, os oficiais, os ferreiros, né, que poderiam construir armas naquela época. Então, todas as pessoas que poderiam motivar uma rebelião, essas pessoas foram levadas para a Babilônia. Então, aqui se escreveu a maior parte do Antigo Testamento, foi na Babilônia, quando eles estavam exilados. Então, depois uma turma conseguiu voltar, numa época posterior, e continuou escrevendo aqui. Mas outra turma preferiu não vir mais para Israel e se espalhou, né, por todas essas regiões aqui. E aí continuou escrevendo. Tem muitos livros que foram escritos aqui, por essa região da Mesopotâmia. As cartas de Paulo já foram escritas naquilo que se chama de Ásia Menor, que é um pouco aqui ao redor do Mar Mediterrâneo, essa parte norte aqui do Mar Mediterrâneo, né? Muitas cartas foram escritas aqui. O certo é que em torno dessa região que se chama Crescente Fértil, foi onde a Bíblia foi escrita, em diversos momentos, em lugares diferentes, mas sempre dentro desse ambiente aí de Ásia e África, né? Tá? Mais ou menos foi isso. Então, achei que vocês iriam gostar de ver. Isso aqui é um mapa que ele está assim, um zoom bem, assim, panorâmico, não é? Então, para a gente poder ver os países, a gente teria que, você vê que aqui não dá nem para ver direito Israel, mas eles botam um ponto aqui para saber que aqui é Israel, porque está aqui Jerusalém, não é? Então, está tudo muito minúsculo, para vocês poderem perceber que é uma área gigantesca, que envolve 2 continentes, né? Tá? Então é uma área assim, bem ampla, e que eles foram se espalhando por aqui tudo, e onde estavam foram escrevendo os livros, tá certo? Então, essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês a respeito de onde que foi escrito. Eu também, vocês, quando disseram assim, as línguas em que a Bíblia foi escrita, ficou também em suspenso a questão do aramaico.
não me detive tanto nisso. O aramaico são pequenos trechos. Às vezes, o aramaico é só uma frase ou uma palavra. Os dois maiores textos em aramaico são esses trechos que eu coloquei aí, que a gente vai já, eu vou já perguntar para vocês como é que faz esse tipo de leitura aí. Bom, então, o aramaico, ele era a língua falada nas regiões, deixa eu voltar bem aqui, eu Crescente Ferro. O aramaico era falado nessa região aqui. Pérsia, Babilônia, né, Assíria, por aqui era falado o aramaico. Então, quando eles foram levados para cá e sofreram o domínio, primeiro eles foram dominados, a maioria de Israel foi dominada pela Assíria, capital Nínive. Depois foram dominados pela Babilônia, depois pela Pérsia. Então, eles ficaram em contato com o aramaico. E teve um rei persa que, no ano 500, o rei Dario declarou, o Dario I, né, declarou o aramaico imperial, né, a língua do império, como a língua oficial de metade do seu império. Pelo menos a metade do império teria que falar aramaico. Com isso, o povo de Israel passou a falar o aramaico, porque foram dominados primeiro pelos babilônicos, depois pelos persas. E quando eles estavam na Babilônia, que eles começaram a falar o aramaico, mesmo assim eles escreviam em hebraico, porque era a língua dele, a língua original deles. Então eles escreveram em hebraico. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, quase ninguém conhecia mais o hebraico, só o aramaico. Então, a gente tem uma narrativa no livro de Esdras, que diz que quando Esdras leu a escritura para o povo, tinha que ter alguém traduzindo para o aramaico, porque as pessoas já não falavam mais o hebraico. Então, o hebraico nunca, assim, ficou totalmente morto. Por isso que o hebraico pôde ser ressuscitado aí a partir de 1920, né? Porque ele se tornou a língua sagrada, era a língua das escrituras. As pessoas que iam ler a escritura oficialmente na sinagoga tinham que ler em hebraico, saber hebraico para ler. Isso é dito no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que Jesus leu na sinagoga um trecho do profeta Isaías. Portanto, Jesus sabia ler no hebraico, tá? Mas o hebraico ficou só para a leitura da escritura. As escrituras, eles eram contra que ela fosse traduzida, e então era lido em hebraico mesmo, e alguém tinha que falar, fazer a tradução simultânea, mas não por escrito, né? Eles não queriam que fizesse a tradução por escrito. Depois vão surgir as traduções, fica mais para frente a gente vê essa questão das traduções. Mas de início não era para ter tradução, né? Era para conservar, é uma forma de conservar a língua dos antepassados. Então, o hebraico ficou para o ambiente da liturgia, tudo era em hebraico, e quando liam alguma coisa, aí então tinha que ter essa tradução simultânea. Então eles não eram a favor que tivesse nenhum trecho da Bíblia em aramaico, a não ser assim uma expressão que a pessoa falou e conservar o que a pessoa falou em aramaico. Mas tem alguns livros que lidam com documentos do rei. E os documentos do rei, seja dos reis da Babilônia ou reis da Pérsia, eram em aramaico. Então, quando tem essa questão dos documentos, de leitura de documentos, de coisas que o rei mandou fazer, aí então tem alguns trechos que estão conservados em aramaico. Então,
eu queria perguntar agora para vocês, como é que a gente encontra essa citação? Por exemplo, aqui, Daniel. Esse 2 que tem aí é o capítulo. E o 4? E esse B? É porque o versículo 4 é grande, pode ser dividido em A, B, C, D, né? Dependendo. Muito bem. Esse traço aí um pouco maior, ele está representando o quê? Depois do B. Hã? Até, mas é até o quê? Até o versículo 7? Até o capítulo 7. Por que que não é até o versículo 7? Porque vai separar tudo. Porque o caso ia separar. Alguém queria perguntar lá? Você ia perguntar, ia falar? Nas Bíblias não tem a letrinha. O que tem é uma ideia, a ideia é o A. Tem, por exemplo, a Ilha e Marli foram para o lar da misericórdia. É uma informação. Aí começou a chover, é a segunda informação. Aí seria B. Mesmo assim, o curso estava por terceira informação que eu estou dando, C. Mas na Bíblia não tem a letra. A letra, o traço, a vírgula é o endereço, tá? É o endereço da onde está. Então você bota assim, Avenida Dom Severino, vírgula, número. Ali é o endereço. Então, como é que eu vou encontrar uma passagem que alguém me deu essa passagem? Então, alguém aqui está dando uma passagem bíblica para eu ler. É do livro de Daniel, no capítulo 2. Eu sei que é capítulo, porque os capítulos, eles estão antes da vírgula. Isso no modo de citar católico, né? O modo de citar evangélico são 2 pontos no lugar da vírgula. Tá? É interessante mesmo, porque às vezes as pessoas procuram na internet, né? Uma informação, eu não sei se quiser. Os 2 pontos, é porque é um estudo protestante, né? Então, o que está antes da vírgula é o capítulo. O que vem depois da vírgula é o versículo. Se tem uma letra, por exemplo, a letra B, é porque a pessoa que me deu essa passagem quer que eu leia o versículo 4, não só no início, mas também não até o final, talvez, né? Quer que dê 2 informações que são dadas pelo versículo 4. Né? Daqui a pouco a gente olha para isso aí. Agora, logo depois do versículo 4, tem um traço. Então, o traço, ele geralmente, ele significa até, né? E logo em seguida vem outro versículo. Agora, por que o 7 não é versículo? Porque o traço é maior. Então, o traço maior separa capítulos. Não é? Então, o traço maior aí não é um tracinho, não é um hífen, é um travessão. Então, separa capítulos. Então, eu sei que eu vou começar no capítulo 2, na segunda parte do versículo 4, não é? A segunda parte do versículo 4, não vou ler o início do versículo 4, vai começar aí, na segunda parte do versículo 4, e aí eu vou ler o versículo 5, 6, 7, até terminar o capítulo 4, vou ler o capítulo 5 todinho, vou ler o capítulo 6 todinho, e vou ler o capítulo 7 até o versículo 28. Muito bem. Então, nesse trecho grande em aramaico,
o maior, né, que tem aí, são 5 histórias sobre Daniel e seus colegas e uma visão apocalíptica que foram conservados em aramaico e então não retiraram, deixaram lá. Só tem em aramaico. Bom, tem também o livro de Esdras, que também tem um trecho em aramaico. Começa no capítulo 4, versículo 8, e vai até o capítulo 6, versículo 18. Aí tem o ponto e vírgula. Saltou, não é até, é que salta para o capítulo 7. Isso, muito bem. Bom, então esse trecho de Esdras são citações de documentos do rei a respeito da restauração do templo, a respeito de Jerusalém. Se eu pedisse a vocês para encontrar essa passagem bíblica aí de Daniel, você não soubesse, nunca leu o livro de Daniel, não sabe onde está o livro de Daniel, não faz ideia onde está o livro de Daniel, o que você faria? Ia para o índice da Bíblia. Tem gente que fica apavorado. Não, a Bíblia tem um índice exatamente para que você possa encontrar os livros. Com a prática, com o manuseio, na hora que diz, já vai direto. Mas de início não é assim, né? E olha, que foi criada essa questão de capítulos e versículos exatamente para facilitar encontrar. Mas na sinagoga, por exemplo, a escritura que é lida lá não tem capítulo nem versículo. E a pessoa tem que encontrar sem saber capítulo e versículo. Então, a pessoa para encontrar, ela tem que ter muita intimidade com a Bíblia. Então, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estudei lá em Belo Horizonte. Lá tem a sinagoga, o rabino, que lá é uma pessoa muito aberta para os cristãos, é amigo das irmãs Paulinas, que são da editora Paulinas. Então, ele tem muitos cursos que ele oferece na sinagoga para cristãos. E são cursos muito bons, cursos bastante interessantes. Inclusive, ele agora está fazendo pela internet, mas ele seleciona os que vão, né? Todo mundo, ele não faz aquela propaganda para o público em geral. Ele manda o link para quem ele conhece, para perguntar se quer fazer o curso, participar do curso, né? No mês passado teve um curso sobre os samaritanos, que acontecia toda segunda e quarta-feira com ele, né? É só 45 minutos de aula, assim, que ele chega lá, dá o recado dele e acabou, desliga. É uma coisa maravilhosa. Então, veja, na sinagoga, as pessoas quando vão ler, a Bíblia está em formato de rolo, não está em formato de livro, códice como os nossos, que é caderno, né? Então, eu vi uma vez, porque lá tem a leitura certa do sábado. Quando nós temos o Evangelho do domingo, é porque nós herdamos dos judeus que aquela leitura que não pode ser mudada. Tá entendendo? Só que para eles, em vez de Evangelho, é Pentateuco, é a Torá, é um trecho do Pentateuco. Cada sábado são 54 sábados, o ano litúrgico dele, e cada sábado tem a leitura certa daquele sábado. Então eu vi uma vez, lá na sinagoga, um rapaz que ia fazer a leitura, ele estava bem, como a gente diz aqui no Nordeste, aperreado, porque ele ficava olhando e ele não conseguia encontrar o início. Exatamente porque não tem capítulo de versículo, né? Então o rabino veio discretamente,
mas não era tão discretamente assim, né? Veio com aquele chale de oração, né, chamado de Tali, abraçou o rapaz, né, que era discípulo lá, e colocou as franjas, aquelas fiapinhos, né, que saem do chale de oração, do Tali, botou em cima da palavra, tem assim, ó. Aí ele pegou dali e começou a fazer a proclamação. Por que eu estou contando isso? Porque lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus desenrolou o livro e ele encontrou sozinho a passagem de Isaías. Quer dizer, aquela passagem, ela é prévia, ela é uma passagem, cada passagem da Torá tem uma passagem correspondente em um profeta. Por isso que a gente tem a primeira leitura do domingo, é o mesmo tema do Evangelho. Veja que Jesus citou o sírio Naamã. Será que não tinha leprosos em Israel para curar o sírio Naamã? Foi a primeira leitura da cura do sírio Naamã, não é? Então, isso aí também a gente herdou deles. Então, Jesus foi ler a passagem dos profetas. E ele sozinho encontrou, sem precisar de ajuda. É uma informação que Lucas dá, que ele tinha intimidade com as escrituras, não precisava de ajuda para encontrar a passagem que ele tinha que ler. Viu? Então, vocês já vão ficar espertos, porque nenhuma informação é dada a troco de, assim, sem objetivo. O que Lucas quis dizer é, ele soube sozinho encontrar a passagem pré-determinada do profeta Isaías que ele deveria ler naquele sábado. Então, ele está dizendo para o leitor daquela época, que na hora que lia ele se entendia, Jesus tinha muita intimidade com a Escritura, que sabia encontrar as passagens. Às vezes as pessoas me perguntam assim, onde é que está aquela parábola do bom samaritano, não é? Digamos assim, agora também é fácil, que é no capítulo 10 de Lucas, mas quando eu não sabia, eu dizia assim, peraí que eu sei na minha Bíblia, porque eu sabia até se era do lado da mão esquerda ou se era do lado da mão direita, embora não lembrasse o capítulo e o versículo, eu ia passando as páginas, eu estava bem pertinho, depois daqui, aí pá, era ali. Então, quando a gente começa a ler, a gente acaba já, não é, sabendo, na minha Bíblia eu encontro, na tua não sei, porque aí é outra edição, mas na que eu manuseio, é mais fácil encontrar. Por isso, quando as pessoas perguntam assim, que Bíblia eu levo para o curso bíblico? A que você usa, a que você está acostumado a lidar com ela. As edições da Bíblia têm tanta afinidade com a gente, que a minha mãe sequestrou a minha Bíblia, dado tempo há 35 anos atrás, a Bíblia que me mandou ir para a congregação. Ela disse, eu vou ficar com essa Bíblia que ela me tirou de mim na época, né? Porque foi no retiro, a partir do texto bíblico, que eu me decidi. E aí ela guardou essa Bíblia. Então, a gente olha no índice, porque a gente não tem intimidade com aquela leitura. Agora, quando a gente vai lendo bastante, que a gente vai sabendo onde é que os livros estão. Mas se não, a gente não faz vergonha nenhuma. Em vez de a gente ficar desesperado, a gente vai lá, olha no índice e pronto. Agora, antes da gente passar para... Eu queria que vocês pegassem o livrinho do Dom Jacinto. Ele vai me ajudar a falar de uma coisa. Mas vocês vão ter que ler esse livrinho, né? Então é a página 18. Na página 18, número 10, né? Diz assim: a Bíblia não é apenas dividida em livros. A maioria dos livros são divididos em capítulos e versículos. A maioria dos livros da Bíblia, ou todos os livros da Bíblia, são divididos em capítulos e versículos.
cada salmo é como se fosse um capítulo. Eu pensei, não são todos os livros da Bíblia que são divididos em capítulos e versículos, não? Será que o Dom Agostinho cochilou aqui na hora de escrever? Não, tem livro que não tem capítulo. Ele é tão pequeno que só tem versículo. Certo? Então está aqui logo em seguida. Isso porque não pertence, a maioria dos livros são divididos em capítulos e versículos. Isso não pertence ao original do texto. Os textos bíblicos, como foram escritos, não tinham capítulos e versículos. É uma invenção bem já moderna. Né? Mas foi assim dividida para que se possa encontrar com maior facilidade as passagens bíblicas. Livros que só possuem um capítulo, ou seja, não tem capítulo, só tem versículo. É o profeta Abdias, a carta de Paulo a Filemão, a carta de Judas, a primeira carta de João e a segunda carta de João. Só tem versículos, não tem capítulo. Ó, o bispo estava acordado, não puxou não. Né? Então, está aí o capítulo, é a divisão maior e o versículo é a divisão menor. Aí, número 11. Quem dividiu a Bíblia em capítulos? Aí ele coloca. Veja aí, foi no século XIII. Estevão Langton. Era professor na Universidade de Paris, depois foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, e depois foi cardeal. Ele que dividiu em capítulos. E em versículos, Robert Etienne, em 1551, século XVI, mas já 3 séculos depois. Ele era tipógrafo em Paris e dividiu só o Novo Testamento em versículos. Parece que a ideia foi tão boa que aí mais tarde Teodoro Beza dividiu toda a Bíblia em versículos. Agora, o problema é que quem dividiu em capítulo e em versículo não entendia muito de Bíblia. A não ser o dividiu em capítulo que era um cardeal, que era um bispo. Mas que dividiram em versículo, quem primeiro dividiu em versículo era só o cara da tipografia, ou seja, ele estava preparando para imprimir o texto bíblico. E aí ele colocou o versículo. Mas não é que ele entenda de Bíblia, não entendia. Então, às vezes, o lugar onde corta não é o lugar certo. Por isso que a gente tem 4b, ou seja, esse versículo 4 não era para ser tão grande. Na metade dele fica um assunto e a outra metade do versículo 4 é outro assunto. Por isso que eu tenho que começar do B, 4b, porque é um assunto que vai estar em aramaico, é um texto diferente do 4a. Então os versículos foram colocados assim, de uma forma bem maluca. Esse Teodoro Beza, que colocou o versículo na Bíblia inteira, dizem que ele foi fazer uma viagem a cavalo, e aí ele resolveu, não estou fazendo nada, estou só andando a cavalo, começou a colocar os númerozinhos e foi colocando. Quando terminou a viagem, ele tinha colocado o versículo na Bíblia inteira. Ou seja, não foi uma coisa assim de quem estuda. Então, às vezes, o lugar que partiram não era o lugar certo. Não partiram certo. Aí, vocês já viram a pessoa cortar um frango e não sabe cortar? Quando você vai comer, você diz assim, mas era o que mesmo? Esse bicho era o quê? Né? Será que era um frango? Será que era um coelho? Será que era o quê? Né? Então, os pedaços que você reconhecia, você não consegue reconhecer. Então, é mais ou menos isso que fizeram com a Bíblia. Foram dividindo, foram cortando, mas sem ter aquela compreensão do texto. Então, aí ficou complicado, porque tem assunto que vai começar na metade do versículo. Aí fica complicado, fica uma metade com um assunto e a metade com outro assunto. Porque aqueles títulos que tem, são os estudiosos que dão aqueles títulos. Outra coisa que não estavam nos originais, aqueles títulos, não é? Não tem, por exemplo, sei lá, tem aqui, deixa eu pegar aqui um evangelho.
Aqui nessa Bíblia da CNBB, em Mateus 13:53, foi bem onde eu abri, diz assim, rumo à cruz, construindo comunidade. Olha, quem colocou isso aqui? Foi o que está coordenando a tradução da Bíblia da CNBB, não tem nada a ver com o texto bíblico, etc. Não é? As notas também, que tem embaixo no rodapé, são colocadas pelos estudiosos, pelos tradutores. As introduções também, não é? E a Bíblia tem muitas informações, além de índice, ela tem tabela de peso, tabela de moedas, tabela de medidas, para você ter uma ideia. Não é? Então, pode procurar na sua Bíblia, ela tem introduções, explica coisas. Antes de você ler um livro, tem uma introdução àquele livro, para você ter uma ideia. Não é? Certo? Tudo bem aqui? Tranquilo com isso aqui? Tudo bem. Então, agora nós vamos ver o seguinte, nós estamos vendo muita coisa técnica, de informações, mas nós vamos agora ver uma parte mais saborosa. Nós vamos usar a nossa Bíblia, não é? Que é sobre esse aspecto transformador da Bíblia. Não é? Por que a Bíblia age assim tão fortemente em nós? Não é? Porque, afinal de contas, o que se propõe a Bíblia? O que um texto bíblico quer? Não é? Então, para que serve? Por que os autores escreveram? Então, os autores bíblicos, eles eram de vários momentos, de vários contextos, e tinham objetivos específicos. Cada um deles tinha um objetivo bem específico. Mas, todos, seja de que século foi, seja do Antigo ou do Novo Testamento, eles querem dar um testemunho de fé. Né? Então, um autor bíblico, ele não está preocupado em contar a história, narrar fatos. Ele não é um historiador. Então, mesmo que ele conte uma história, o objetivo não é contar a história. O objetivo é dar um testemunho de fé. Para quê? Para quem lê ou ouvir se sentir mais forte na fé, se sentir motivado a acreditar mais ainda, se sentir motivado a ser fiel e, bem especificamente, saber viver de acordo com a vontade de Deus. Saber viver. A Bíblia foi escrita para isso, para que a gente saiba viver. Então, ela dá um caminho, não é? Mas sempre é testemunho de fé, sempre. Então, um testemunho de fé, ele é marcado pelo exagero. O testemunho de fé é marcado por símbolos. Um testemunho de fé é marcado, tem uma linguagem própria. Vou dar um exemplo. Digamos que nesse período chuvoso, as pessoas estavam indo daqui de Teresina para, sei lá, Campo Maior, de carro, e aí de repente, né, perceberam que vinha um caminhão, né, desgovernado em direção ao carro que as pessoas estavam, e não dava tempo, né, de fazer nada. Foram, né, colhidos pelo caminhão, o carro capotou, carro pequeno capotou, e ninguém se machucou, ninguém. Então, as pessoas que estavam nesse carro, digamos, eram pessoas de fé. Então, elas queriam agradecer, porque estavam todos vivos. Obviamente, veio o pessoal do jornal, da TV, né? Fizeram reportagem. Então, a linguagem da reportagem é uma. A reportagem está preocupada em informar a quem vai assistir a reportagem o máximo que puder dos fatos, dos acontecimentos. O que aconteceu, quem era que estava no carro pequeno, quem é que estava no caminhão, por que o caminhão ficou desgovernado, essa coisa toda. As pessoas que vão dar o testemunho no final da missa, vai ter uma missa de ação de graça,
E aí as pessoas vão dizer assim, o padre vai dizer, bom, agora no final da nossa missa, nós vamos ouvir o testemunho aqui da família que sofreu aquele acidente que saiu na TV, né? Então eles querem dar um testemunho aqui. Aí vai um e fala do seu jeito, né? Aí vai, por exemplo, a mãe é muito devota de Maria e diz assim, olha, eu só sei o seguinte, que Nossa Senhora cobriu o nosso carro com seu manto. E aí nós fomos preservados, o carro tombou e não aconteceu nada. Aí o outro vai dizer, olha, eu vi assim os anjos segurando aquele carro pra gente, não sei o quê. Então veja, a linguagem não é da reportagem, mas o acontecimento é o mesmo, certo? Então, essa linguagem de testemunho é a linguagem bíblica. Lembre-se sempre disso. A Bíblia, mesmo quando conta uma história, ela não está fazendo reportagem, não está interessada em informar o leitor tudo o que aconteceu. Ela está interessada em informar ao leitor que Deus agiu no acontecimento. Para quê? Para que o leitor viva a sua fé, seja alimentado na sua fé, na sua coragem e paz. Então você sempre tem que ter isso diante de você. A Bíblia é um testemunho de fé para me ajudar a viver a minha fé. Porque ela quer alimentar a minha fé. Então, as pessoas viram aqueles acontecimentos que a Bíblia narra. Mas o autor bíblico viu diferente, viu Deus agindo. Certo? Então, eu já recebi pelo WhatsApp as motivações, as inquietações, as dúvidas, tudo de vocês. Eu vou trabalhando isso aos poucos. Então, é isso. O autor bíblico quer dar uma força, impactar você, para você crer mais ainda. Então, você sempre tem que ter presente que a linguagem do testemunho é uma linguagem própria. Se você for perguntar para alguém que estava lá na estrada, você viu algum anjo? Essa é uma pergunta absurda. Você viu algum anjo segurando o carro? Mas você sabe quando a pessoa está falando que os anjos seguraram o carro, que é uma fé de que Deus agiu e impediu que eles morressem. É uma linguagem para dizer, Deus agiu e impediu que a gente morresse. Não é para a gente pegar o pé da letra que ela viu realmente anjo segurando o carro, tá entendendo? Então sempre tem isso em mente, tá? Então a gente vai fazer aqui uma distinção entre a palavra, a exatidão e a verdade, tá? Uma coisa é falar a exatidão. Eu posso pegar essa água aqui, simplesmente definir o que está dentro dessa garrafa é H2O. As moléculas da água, né? Hidrogênio, oxigênio, tá? É um jeito de falar e é um jeito científico, exato. Estou errado em dizer? Não. Mas isso não é tudo que se tem para dizer sobre água. Quando a gente está com sede, quando a gente está com calor, quer tomar banho, a gente não lembra do hidrogênio e do oxigênio. Não lembra de forma alguma disso. Certo? Então, a Bíblia, dificilmente ela tem uma linguagem exata. Ela está preocupada com uma linguagem que mostra a verdade, mas a verdade de quem crê, a verdade de fé. Então, às vezes, a linguagem da Bíblia é chocante porque as pessoas esperam uma linguagem científica. Quando eu estava fazendo a filosofia, eu fiz a filosofia na Universidade Estadual no Ceará. Então, a gente estava na matéria chamada Filosofia da Religião e um aluno disse assim, eu acho uma pessoa, eu fico me perguntando como é que uma pessoa que está na universidade pode acreditar em um livro que diz que morcego é ave. Não é? Então, não dá, começa por aí. Aí eu falei assim, professor, eu gostaria de falar. Pois não, seguinte, primeiro,
O autor bíblico, em hebraico, não diz que morcego é ave. Ele faz uma classificação dos animais em aqueles que estão na terra, aqueles que voam e aqueles que estão na água. Do que está na água, ele fala, classifica os de água salgada e os de água doce. Os que estão na terra, ele classifica entre domésticos e selvagens. Não é? Então, é uma forma de classificar e é uma forma antiga de classificar. Ele apenas diz que morcego voa. Tá? E o interesse não é falar sobre morcego, sobre os pássaros, é dizer, morcego é criatura de Deus, não é um Deus. Porque a coisa mais fácil era transformar animais em deuses. O interesse do autor bíblico é só dizer, esses animais sejam desses e desses, todos eles são criaturas de Deus, nenhum deles é Deus. Não está querendo fazer aí uma classificação, não está querendo fazer um livro de biologia, ele está apenas, nem de zoologia, nem de botânica, ele está apenas dizendo, seja o que for, qualquer que seja o tipo de animal, é criatura de Deus, não é Deus. É uma questão de fé dele. Agora, classificar animais, se tem vários tipos de classificação. Obviamente, a de 3.000 anos atrás não é igual à da ciência. Agora, me admiro uma pessoa que está na universidade cometer um anacronismo desse. Obrigada. Então, as pessoas têm que saber para que é o texto bíblico. Certo? Para que é o texto bíblico? O professor ficou chateado com isso e disse, tudo bem, você pode ter razão nisso aí, mas logo no início da Bíblia é mostrado um Deus sanguinário. Por quê? Temos o Caim e tem o Abel. Deus gosta do sacrifício de Abel, que tem sangue, e não gosta do sacrifício de Caim, que não tem sangue. Olha, eu disse, eu posso falar? Pode. Então, existia um mito na Mesopotâmia, o mito de Dumuzi e Enkidu. E eles competiam pelo amor de uma deusa Inanna. Um era deus dos pastores e o outro era deus dos agricultores. Os pastores são nômades e os agricultores, obviamente, são sedentários. Os agricultores plantavam, mas não tinha cerca, não tinha muro. Quando vinham os pastores, as ovelhas comiam o que os agricultores tinham plantado. Então, os agricultores odiavam os pastores porque os pastores traziam seus rebanhos para comer aquilo que eles tinham plantado. E os pastores odiavam os agricultores porque diziam que eles não deixavam nem sequer de se aproximar, eles já estavam fazendo guerra para evitar que os pastores se aproximassem e eles não entendiam nem porquê. Então, o mito, ele transfere essa rivalidade entre pastores e agricultores para o ambiente dos deuses. E aí, então, fica insolúvel a rixa entre pastores e agricultores, porque o Deus dos pastores odeia o Deus dos agricultores e o Deus dos agricultores odeia o dos pastores. Por quê? Porque os dois amam a mesma deusa. Aí o autor bíblico vai e diz assim, tá certo, eu sei, eu constato que pastores e agricultores se odeiam, mas eles são irmãos. Então, em vez de dizer assim, não é possível a conciliação, ele diz, são irmãos. Você sabe o que é isso? É você chegar na faixa de Gaza e dizer para os palestinos e para os judeus que estão em guerra, vocês são irmãos. É chegar lá na batalha da Rússia com a Ucrânia e dizer assim, vocês são irmãos. É chegar lá nas facções da favela e dizer para as duas facções, vocês são irmãos. Então, o texto bíblico não está preocupado se quem vai oferece sangue ou oferece vegetais, porque as duas oferendas
são recebidas e tem até normas para elas. O texto de Caim e Abel está preocupado em dizer assim, podem até ser adversários, podem até um matar o outro, mas são irmãos. E Deus diz assim, onde está o teu irmão? O texto de Caim e Abel, Deus não tem raiva de Abel, nem de Caim. Deus fala o tempo todo com Caim. Deus diz assim, cuidado, não deixa a inveja, o ciúme, encher teu coração. Deus ainda se dirige a Caim, mesmo depois do que aconteceu. Deus ainda protege Caim. Não é um Deus sanguinário que está aparecendo aí. É um Deus de pessoas que aqui na terra se sentem inimigos, mas na verdade esse Deus os fez irmãos. É uma coisa, a mensagem de Caim e Abel é tão grande que ainda hoje a gente não consegue. Na hora que a gente tem raiva de uma pessoa, se disser que aquela pessoa é minha irmã, eu fico mais raiva agora eu fico com raiva de quem diz isso, não é? Tá certo? Então você vê, a Bíblia ela pode ser lida de diversas formas. E quando a gente não entra na proposta da Bíblia, a gente entende o oposto do que ela está tentando dizer, tá bom? Claro que todo autor bíblico, ele é marcado pelo seu contexto, pela maneira como compreende as coisas. Tem guerras, tem tudo, a gente vai chegar lá nesses textos, não é? Tem matança, em nome de Deus tem, a gente vai chegar lá nesses termos, nesses textos. Mas por enquanto é isso. A Bíblia está preocupada com o modo da gente saber viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Ainda bem que tem. Então vamos lá. Então nós vamos ler esse texto que está aí. O primeiro, depois o segundo. E eu não vou dizer para vocês que endereço é esse, em que casa vocês vão chegar com esse endereço, mas vocês vão encontrar na Bíblia de vocês, que será o PR, Provérbio. Outra coisa, que a Bíblia de vocês tem essa abreviatura, não é? Do livro bíblico, que te ajuda a encontrar. Ninguém tem vergonha não pode olhar no celular, tem que ser manuseado, tá? Para aprender a olhar. Primeiro de cima. Não precisa se preocupar com a pressa, só olha no índice tranquilamente, acha o livro, né? Tá certo, sem pressa nenhuma. Eu peguei isso aí mesmo porque é um livro que pouco se utiliza, né? Pronto. Então, alguém quer ler? Pode ser. Meu filho, se aceitares as minhas palavras
e guardares contigo meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria, e inclinando o teu coração para conheceres a prudência. Se invocares a sabedoria e clamares à prudência, se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro. Tá bom, primeiro só isso daí, depois a gente lê o resto. Então aqui, a cadeira baixou de uma vez. Aqui nós temos um conselho dos sábios. Quando eles falavam os rabinos antigos, sábios antigos, eles falavam com essa expressão, meu filho. Todas as vezes que um dá conselho, ele dizia, meu filho. Os discípulos desses sábios, os alunos desses sábios, os chamavam de pai. E tinham o maior respeito por eles, como se fosse um pai espiritual. E faziam tudo o que eles diziam. Então, Jesus preocupado, não é, com os cristãos que vinham do judaísmo e levavam muito em consideração esses sábios judaicos, ele diz assim, a ninguém chamei de pais, né? Um só é o vosso pai. Então você pode ter admiração por aquele mestre, aquele sábio, mas não tem discernimento, não é? Porque ele é do judaísmo, ele tem a interpretação judaica das coisas. E às vezes essa interpretação não batia com a interpretação que Jesus dava. Então, você tem que ter discernimento, não é? Mas aqui é interessante, porque ele diz isso, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria. Então, veja, o que a gente vai pegar daqui é o conselho que dá para que a Bíblia realmente, essas palavras e esses mandamentos, possam fazer efeito na gente. Primeiro para adquirir essa sabedoria que a Bíblia está querendo nos mostrar. O que eu tenho que fazer? Aí, o versículo 1. Prestar atenção, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, eu acho que já está mais para o versículo 2. Prestar atenção, aceitar nesse sentido de prestar atenção. E também guardar, e aqui não está, e guardares contigo meus mandamentos. Então, prestar atenção e guardar. Lucas dizia que Maria guardava tudo no coração, ficava ruminando, voltando sempre àquele ponto para entender melhor. Versículo 2 diz assim, dando ouvido atento à sabedoria, inclinando o teu coração para conheceres a prudência. Para eles, o dar ouvidos é ter uma atitude de estar disposto a obedecer, de estar disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é tão forte que eles, quando Moisés diz que Deus quer fazer uma aliança com o povo, e então, antes de Moisés proclamar os mandamentos, eles respondem, nós faremos e ouviremos. E aí os estudiosos modernos ficaram, não, deve ter alguma coisa errada aqui. Não é? Faremos e ouviremos, deve ser ouviremos e faremos. Não é? Como essa questão de faremos e ouviremos? Então, os rabinos, os judeus, sábios judeus, estudiosos judeus, disseram, não, para nós isso o fazer vem primeiro. Então, primeiro você tem uma predisposição para querer fazer a vontade de Deus,
Já que você quer fazer a vontade de Deus, aí você vai ouvir qual é essa vontade. Mas se você antes não decidiu que quer fazer a vontade de Deus, então não adianta você ouvir. Não vai ouvir, né? Não vai prestar atenção. As mães, quando vêm conversar com a gente, elas dizem assim: irmão, não sei mais o que eu faço. Minha filha não me escuta. Se eu for pegar isso ao pé da letra, eu vou dizer: tá doida, ela passa o dia todo falando no ouvido da menina, como é que ela não escuta, né? Mas quando ela diz ela não me escuta, quer dizer assim, ela não leva a sério o que eu digo. Ela não dá atenção ao que eu falo, ela não se importa com o que eu falo, com o que eu digo, né? Então é igual a não me escuta, né? Então eu disse: prestar atenção, guardar, dar ouvidos, concentrar o coração. Por que o coração? Para eles é o coração e não a mente que pensa, que discerne, que toma decisões. Então, para eles, para eles não pode ser a mente a tomar decisões, porque a mente ela é um extremo do corpo. Então, você tomar decisões com a mente, suas decisões vão ser de extremos, não é? Então, você tem que tomar decisão com o centro do seu ser, bem no centro do seu ser. Então, ali é que você toma decisões. Para eles, o coração é que compreende, o coração é que entende, o coração toma decisões, não é? A sabedoria está no coração, não está na cabeça. Vai daí para nós, o coração é onde estão os sentimentos. E para eles não, o sentimento está no estômago. Por que ele disse não só no estômago, mas no estômago e no intestino? Né? Por que ele chama, que diz que os sentimentos estão no estômago e no intestino? Porque na hora que a gente vivencia um sentimento forte, a gente vomita ou fica com diarreia. Então a gente tem certas coisas que nós não conseguimos digerir, é um sentimento tão forte. Ou a gente desmaia, ou começa a vomitar, ou dá uma diarreia. Então, para eles, as emoções, né, os sentimentos todos estão nesse sistema digestivo. E o coração não é para sentir, o coração é para compreender, é para tomar decisões acertadas, é para ter sabedoria. Então, concentrar o coração, dar ouvidos e concentrar o coração naquilo que Deus vai falar. E aí o versículo 3 tem uma coisa muito interessante, é pedir, é clamar, né? É invocar. Está no texto assim, meu Deus. Invocar e clamar, não é? A sabedoria ou a prudência, que são sinônimos para ele. Não? Tem que e por final, buscar. Não é? Ele chama esquadrinhar, buscar mesmo assim, minuciosamente. Não é? Como se fosse um tesouro, como se fosse dinheiro. Isso aqui, você entende bem na época que isso foi escrito, porque se enterrava dinheiro, não existia banco. Como é que se guardava dinheiro? De duas formas. Ou enterrava em algum lugar, e aí corria o risco de alguém encontrar. Ou levava lá no templo, entregava para o sacerdote fazia um recibo e dava para a pessoa. Mas aí tinha que tomar cuidado com esse recibo, porque ele era feito com papiro. As traças podiam comer, porque Jesus disse: olha, cuidado para as traças não comer, né? Bote seu tesouro no céu, que aí as traças não comem, os ladrões não roubam. Então tinha gente que vivia de procurar tesouros, né? Dinheiro enterrado, né? Dinheiro enterrado. E muitas vezes tinha sorte, gente que conseguia fortuna. Jesus mesmo tem uma parábola que o homem estava cavando e encontrou um tesouro e disse: opa, não encontrei nada, né? Não encontrei nada, cobriu tudo. Foi, pegou, comprou, né? Pelo menos ele fez isso, ele comprou o campo para ter direito a tudo que está no campo. Ele quis fazer a coisa certa, porque outros, nem isso, ele opa, encontrei, a chave não é roubada, que levava, né? E outros ficavam procurando mesmo. Então ele diz assim:
Quem vai procurar tesouros fica cavando, fica tentando. Então, se a gente procurar essa sabedoria, porque é isso que a palavra de Deus quer dar, é uma sabedoria de vida para a pessoa viver. Então, primeira atitude é o que a gente tem que fazer para adquirir essa sabedoria que a Bíblia quer dar. Porque o que ela quer não é falar de lua, de sol, de morcego, de rei que matou não sei quem. O que ela quer é dizer assim: Deus age na vida das pessoas. Deus age nos acontecimentos. Você precisa ver Deus agindo nos acontecimentos. Você precisa ouvir Deus lhe orientando na vida, seus mandamentos, sua vontade, suas instruções. Deus lhe dá sabedoria para você agir em cada momento. Você precisa disso. O que ela quer é isso que Provérbio veio nos dizer. É isso, é nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Aí está o que a gente tem que fazer para adquirir. Porque tem gente que diz assim: não consigo interpretar esse texto. Que intuições você tem quando lê? O que te causa impacto? Fique com isso aí. E não quer falar bonito igual outras pessoas, não. Fique com isso aí. Já é o primeiro passo. Alguma coisa te incomoda, alguma coisa salta aos olhos, alguma coisa causa um impacto. Fique com isso aí. Não é? Então, veja, qual é o resultado? O resultado é nos versículos seguintes, né? De 5 a 9. Leia aí, quem é outra pessoa que quer ler? Agora uma voz masculina. Então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Até o nome. Até o nome. Porque é o Senhor quem dá a sabedoria. De sua boca procedem a ciência e o entendimento. Ele reserva o êxito aos justos. É um escudo para quem caminha com honestidade, para proteger as veredas do direito e guardar o caminho dos seus fiéis. Então compreenderás o direito, a justiça e a retidão. Em suma, todo bom caminho. Então, dependendo da forma como traduzido, né? Mas o resultado é adquirir o entendimento, não é? A prudência, o conhecimento, o bom senso, a habilidade, não é? O discernimento. E aí nós temos a questão da vereda, do caminho. Para eles, viver é andar. O povo da Bíblia foi, durante muitos séculos, eles foram nômades. Depois eles entraram na terra prometida e depois foram expulsos da terra prometida. E aí eles saem pelo mundo inteiro, se espalhando por aí. Então, para eles, viver é sinônimo de andar. E andar é uma coisa tão forte que até na hora de rezar, quando você vê o judeu ortodoxo, aquele judeu mais conservador, no Muro das Lamentações, e ele está rezando, ele está fazendo um movimento que se faz em cima do camelo, né? Ele está da estrada. Quer dizer, ele está se colocando na presença de Deus como um andarilho, como alguém que está sendo conduzido por Deus, que está andando. E aí, para eles, digamos assim, a moral ou a ética
é o bom andamento, ou seja, é andar de forma correta. É andar nos caminhos de Deus. É andar por onde Deus está dizendo. Ora, para nós, isso às vezes não faz muito sentido. Nós temos o GPS, o Waze, né, o Google Maps, etc. Mas eles, para atravessar longas distâncias, e principalmente nos desertos, indo de oásis a oásis, eles precisavam de um caravaneiro. Caravaneiro era uma pessoa experiente em ter andado naquele deserto, não só sabendo como andar, mas sabendo a que passo andar para quando chegasse a noite ele não estar no meio do deserto sem água, sem nada. Então, o caravaneiro, ele se situava olhando para o céu, olhando as estrelas. Pela posição dos astros, pela posição do sol, pela posição das estrelas, ele ia se situando. Então, mesmo naquelas andanças de oásis em oásis, o céu era que determinava. A posição das estrelas, das constelações, te diziam onde você está. Então, era importante. O céu, o caminho da terra estava traçado no céu. E aquela pessoa, quando ela dizia aperta o passo, era para apertar o passo mesmo, porque senão morriam. Não é? Então as pessoas tinham que ser obedientes ao caravaneiro. Porque se ela fosse desobediente, ele dizia assim, nós vamos agora racionar a nossa água. Então, até que eu diga, ninguém bebe, porque senão vamos morrer de sede. Aí você dizia, eu vou beber agora que você está. Daqui a pouco, você não tem água. E aí o outro vai te dar água para morrer junto com você? Como é que vai ficar? Lei da sobrevivência. Você entra no avião e se houver alguma despressurização, máscaras de ar cai. E você coloca em você. Depois você coloca na pessoa que está do seu lado. Pode ser seu filho que você tanto ama. Você vai cuidar primeiro de você. Por quê? Porque senão seu cérebro vai ficar sem oxigênio e não vai dar tempo você ajudar. Aí você desmaia, o outro desmaia. Como vai ficar? Quem vai ajudar? Né? Então, lei da sobrevivência. Então, se obedecia àquele caravaneiro. Então, o que era a pessoa justa? Era a pessoa que se ajustava, ou seja, estava de acordo com o coração, né? No latim, né? O coração, o corde, o coração estava direcionado, estava acolhedor daquilo que a pessoa dizia. Então, o que era a vida correta? Era uma vida que era de acordo com as instruções de Deus, de como a gente deveria andar. Então, a palavra ética para ele chama halaká, que é a mesma coisa que caminhar, que está andando, que está caminhando no caminho certo, que não está caminhando no caminho errado. É que não pegou o caminho errado, que não está caminhando errado no caminho certo. Porque você pode estar caminhando no caminho certo, mas você está indo rápido demais ou devagar demais, bebendo muita água, não bebendo quase água. Você não vai chegar onde você tem que chegar. Então, o agir correto era estar andando de forma correta. E ajustar, ser justo, era ajustar-se àquela orientação que era dada. No caso, é ajustar-se à orientação que é dada por Deus. Nós acabamos de celebrar o São José, e José, o título de José é o homem justo. E José é justo, não porque ele cumpriu a lei, porque ele não cumpriu.
A lei dizia que ele deveria denunciar Maria, e aí ela seria apedrejada. Ele resolveu que não ia cumprir a lei. Ele ia seguir o seu coração. Estava discernindo o que ia fazer, decidiu, eu vou embora. Não é? Vou sumir. E aí, porque não quis cumprir a lei que era de Deus, que está ali no Pentateuco, ele se ajustou ao que Deus espera do ser humano, que o que Deus espera do ser humano é que o ser humano, antes de tudo, tenha misericórdia, não é? Que o ser humano, antes de tudo queira o bem do outro. Então, ali José anda na vereda da justiça. Ele anda nos caminhos, se ajustando à orientação desse caravaneiro que é Deus. É ele que está à frente do caminho, não é? E por isso a pessoa tem discernimento, tem proteção, vai tendo habilidade, vai adquirindo a sabedoria. Então é isso que a Bíblia quer nos oferecer. Não é assim, você diz assim, igual meus alunos, agora que você explicou esse negócio, ficou fácil de entender. Não é isso, não é? É que agora isso que foi dito aqui já vai servir para outros textos. Quando você encontrar a palavra justo, não é? Quando você vê essa questão do caminho reto, aquele que anda reto, aquele que anda o íntegro, não é? Anda corretamente, escuta aquela voz que orienta por onde caminhar. Não é? Então nós não conseguimos nada se a gente não ouvir essa voz que diz, não é, desse caravaneiro que é Deus, que diz como é que a gente deve andar nesse mundo. E é para isso que a Bíblia foi escrita, para nos ajudar em testemunho. E aí vai contar coisas que são boas e não são boas, para que a gente possa discernir o que fazer. O que é bom da Escritura é que ela conta os pecados daqueles grandes heróis e heroínas da fé. Para dizer, olha, mesmo esses que acertaram, eles também erraram. E os erros dele serve de exemplo a nós, para a gente não cometer os erros dele, não ter atitudes precipitadas como eles tiveram, não querer fazer a coisa do nosso jeito, não querer andar de acordo com nossa própria orientação, mas esperar a orientação divina. É isso, ela não está preocupada, por isso tem gente que diz assim, mas será que essa informação geográfica aqui está certa? Não está preocupado com geografia, pode até falar, mas não está preocupado. Nem sequer vai verificar se a coisa fica ali mesmo, se não fica. Está entendendo? Fala o nome de pessoas que viveram em outra época. E aí diz assim, o sacerdote era Abiatar, você vai ler lá no Antigo Testamento, não, nessa época não era o sacerdote Abiatar. Poxa, por que Mateus disse que era o sacerdote Abiatar? Gente, ele está citando de memória, confundiu o nome do sacerdote, era outro. Não tem problema esse tipo de coisa, porque ela não está interessada em falar sobre um sacerdote lá do passado, ela está interessada em nos dar um testemunho de fé, né, para que a gente realmente siga as orientações divinas e ande bem nessa vida, caminhando com sabedoria, né? E o melhor é que aqueles personagens vão falar de nós. A Bíblia só realmente tem alguma coisa de positivo na vida da gente quando o Abraão sou eu, o Davi sou eu, a Sara sou eu, qualquer personagem ali sou eu. Na hora que Pedro diz uma bobagem sou eu, né? Os personagens bíblicos tem que ser eu. O leproso na mão sou eu, né? Todos os personagens tem que ser eu. Aí, a partir daquele personagem, eu vou verificar a minha vida. A Bíblia, ela é um espetáculo na dimensão antiga de espetáculo, porque espetáculo vem do latim, quer dizer espelho. Então, quando eles montavam um espetáculo,
era para a gente se ver naqueles personagens que estavam lá no palco e se avaliar. Então a Bíblia ela conta coisas sobre personagens, várias pessoas, para a gente olhar para eles e eles serem um espelho. E aí a gente poder se avaliar, se reorientar, etc. Tá bom? Muito bem. Tem 3 minutos, posso responder uma pergunta. Não. Seguinte, vocês vão ler aí, né, o segundo encontro do livrinho e vão me fazer perguntas. Dever de casa, né? Dever de casa. Vocês vão ler o segundo encontro, todas essas páginazinhas e vão dizer assim, tem uma coisa aqui que eu queria saber mais, faltou um pouquinho aqui, o que é isso? Né? Tá? Essas tabuinhas aqui de barro, que negócio é esse? Esse papiro, o que é isso? Né? Que negócio é esse que está dizendo aqui? Me façam perguntas. No início eu vou responder perguntas. Se vocês quiserem, tá? Se tiverem depois perguntas sobre o que nós já falamos, também pode fazer. Pronto? Podemos terminar, enfrentar a chuva, para ir para casa. Vocês foram vencedores, vieram com chuva, brigaram, vão ter vindo, não é? Diretamente da língua original para o português brasileiro. É. Do hebraico, do aramaico, do grego, do português. Tá? Eles reuniram em nome do Pai,